Fala pessoal do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal e estamos aqui hoje para falar de RD Saúde. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Vocês já estão vendo a tela do Fundamentei. Já vou entrar aqui no ativo de RD Saúde, site de RI, e hoje nós iremos até usar uma funcionalidade nova, uma ferramenta nova que eu achei que fosse uma boa ideia. Para nós visualizarmos o nosso documento com mais atenção, tá? Vamos salvar aqui e vamos carregar aqui no PDF. Então, esse aqui pode sumir, tchau. E vamos dar um zoom nele. Isso, muito bom. Então, ó, o zoom já está muito bom aí para vocês, né? Bom, vamos lá. RD Saúde, né? Já temos vídeo aqui no canal sobre a companhia. É uma empresa que eu gosto muito, ela traz muita consistência de resultado ao longo do tempo. Ela não vem de um primeiro trimestre de 2025 tão boa assim, mas teve bons motivos para o primeiro trimestre não ter sido tão bom assim. E o segundo trimestre chegou e estamos aqui para avaliar os resultados. Aqui estão os destaques, tá? Então, vamos usar aqui a nossa ferramenta, tá? Eles abriram aqui 70 aberturas, né? 70 unidades foram abertas nesse trimestre e nenhum encerramento. Então eles estão querendo cumprir o guidance, né? Eles estavam querendo fazer de abertura até o final do ano. Bom, a receita bruta cresceu 12%, double digits, isso é muito bom para nós. E 13% aqui no varejo e 2 pontos percentuais de ganho real no MSS. Então, market share também cresceu, aumentou aqui 0,7 pontos percentuais com ganho em todas as regiões. Nós vamos dar uma olhada nisso, porque isso aqui é muito importante também para a companhia. No digital, vendeu incríveis 2,6 bilhões. Eu sempre fico muito impressionado em ver como a RD Saúde, a Raia Drogasil, consegue vender digitalmente, crescimento de 52% e uma penetração no varejo de 24,1%. Porque não é comum você ver farmácia vendendo pela internet. É uma coisa estranha isso. Então, essa penetração no digital com esse forte crescimento de receita é impressionante, tá? O EBITDA veio em 885 milhões, margem de 7,6% e veio uma contração aqui de 0,3 pontos percentuais. A própria companhia já explicou, mas nós conseguimos certamente olhar isso na DRE mais ajustada. Apesar do EBITDA vir com essa leve piora desses bips, né? O lucro veio em 403 milhões, com margem de 3,5%, expansão de 0,1 pontos percentuais. Então, né? É natural, tá? Empresas de varejo têm esse comportamento de fazer muita receita e sobrar bem pouquinho, mas eu não gosto desse tipo de empresa, porque se a administração não for ferrenha, a empresa não ganha dinheiro. Mas não é o caso, tá? De RD Saúde. RD Saúde é uma empresa muito bem gerida e vocês conseguem notar pelo resultado, né? É impressionante como a companhia consegue gerar resultado trimestre após trimestre. E aqui o fluxo de caixa, né? Ficou positivo em 36 milhões, 357 milhões de consumo, né? Bem tranquilo. Agora vamos mudar aqui para o desenho, né? Para a gente visualizar algumas coisas aqui. Então, aqui as farmácias, né? Eram 3.076 no ano passado e agora passou a ser 3.371, crescimento de 70 lojas, né? Então, eu até explorei isso aqui no primeiro trimestre, né? Falei que eles precisavam acelerar essa abertura, mas não teve nenhum fechamento, né? Então foi um ponto positivo aqui no trimestre. O número de funcionários crescendo, farmacêutico também cresceu, o número de atendimentos em milhões também cresceu. Eu acho legal a companhia contabilizar esse número. Nem todo mundo contabiliza, né? Então, ela trazer aqui quantos atendimentos ela fez no trimestre mostra que ela está ganhando não só participação no mercado, mas ela ganha com clientes voltando mais de uma vez, e essa contabilização trimestre após trimestre mostra que a empresa está conseguindo crescer. Isso é legal.
Clientes ativos, 50 milhões, eram 48 milhões, crescimento muito bom. Receita bruta era 10 bilhões e foi para 11 bilhões, então olha, notem como que é essa margem pequenininha, né? Olha aqui, para lucrar 400 milhões no final, no trimestre. Então é uma empresa que é muito trabalhadora. Eles trabalham e trabalham e trabalham para no final lucrar, mas todo, como diz Don Corleone, né? Todo trabalho é digno desde que não atrapalhe os meus negócios. Aqui não atrapalha o nosso negócio porque nosso objetivo é comprar uma fatia de ações aqui, né? E conseguir abocanhar um pouco desse lucro aqui no nosso bolso no final. Mas deixa eu explorar para você. Já vimos que o lucro cresceu 12%, trimestre contra trimestre, né? O lucro bruto representou aqui uma leve queda no porcentagem, né? Mas nada demais. O EBITDA também teve essa leve queda na porcentagem da receita bruta. Eles gostam muito de olhar pela receita, né? E o lucro líquido veio ajustado em 3,5, é um ganho de 1 ponto percentual que carregou para o lucro líquido, né? Então, e o fluxo de caixa livre que veio aqui positivo. É bem raro vir positivo, é uma empresa que consome muito caixa. A gente precisa ficar atento com isso, mas aqui veio positivo nesse trimestre e foi muito bom. Bom, vamos avançar então. Então, olha aqui, ó. Receita, o número de farmácias crescendo, né? Então a empresa está conseguindo expandir a sua marca, expandir o número de lojas, expandir para outras cidades, isso é muito importante, né? Ela tem aqui um lance de lojas em maturação, lojas maturas, né? Então, aquelas em maturação é igual uma fruta, né? Você está esperando amadurecer, não é uma coisa que se você pode aproveitar do resultado daquela fruta comendo ela, mas ela não vai estar tão boa. Agora, uma fruta madura já vai estar gerando resultado, vai conseguir saciar sua fome. Então é a mesma coisa na loja, tá? E aqui, a porcentagem, né? Ela tem uma porcentagem alta de lojas maduras, né? E algumas aqui que estão ainda em processo de maturação, né? Então, certamente, a empresa tem aqui uma certa expertise em manter lojas boas abertas, né? E fazer fechamentos estratégicos em lojas que não conseguem fazer com que esse processo mude daqui para cá, né? Bom, então aqui eles explicam um pouquinho, né? Beleza. Eles falam um pouquinho até dos encerramentos realizados em outro tempo, mas eu não vou explorar muito isso porque nós já vimos isso em vídeos passados, tá? Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês é a quantidade de municípios com farmácia em RD Saúde. Olha só, 642 municípios diferentes com pelo menos uma farmácia da RD Saúde. Isso aqui é muito interessante. Estive lá no Espírito Santo recentemente e tem várias farmácias da Raia por lá. Estive em São Paulo recentemente, tem várias farmácias da Drogazil vermelha, né? Lá no Espírito Santo também tinha Drogazil também. Drogazil eu nunca vi aqui em Minas Gerais, né? Nunca vi aqui em Belo Horizonte, mas tem Raia, né? Pelo menos tem Raia Droga. Raia é Raia, né? Droga Raia. Então, isso aqui é muito importante porque, pô, só aqui em Minas Gerais nós temos mais de quase 1.000 municípios. Então, avançar esse número e mostrar esse número no release é muito importante. Mostra o crescimento da empresa ao longo dos últimos anos, né? Aqui eles mostram um pouquinho como eles estão atuando na abertura, tá? Eles estão focando muito em abrir lojas lá em São Paulo. Eles estão percebendo que eles têm um bom perfil para explorar dentro de São Paulo. Boas cidades, eles estão explorando esse perfil que ainda tem como crescer lá dentro do estado. Eles até escrevem isso um pouco aqui no texto, né? Mas o Sul aqui ganhando um pouco de relevância e os outros estados perdendo um pouco de relevância dentro, mas certamente a empresa tem presença em todo o território nacional com centros de distribuição, né? Então, não tenho o que falar, é uma empresa nacional, empresa que merece estar na bolsa porque é uma empresa que gera resultado em todo o território nacional, tá? E aí eles até explicam um pouco disso daqui também, porque eles estão abrindo muita rede popular e rede híbrida. Eles estão tentando abaixar esse lance de nobre por aqui, né? Então nos trimestres fica um pouquinho defasado, né? Mas
à medida que o tempo for passando, eu imagino que esse número aqui vai aumentar de híbrida e popular, tá? Então, aqui a participação do mercado, como eles disseram, eles ganharam alguns pontos percentuais em todos os estados, né? Não tem jeito, então a Raia Drogasil ganhando aqui relevância em todos os estados do Brasil, né? Inclusive no consolidado do Brasil, né? Então, tenho que falar, mais um trimestre de avanço para a Raia Drogasil. Eu vejo que a Raia, ela vai comendo pelas beiradas. À medida que o tempo vai passando, ela vai avançando, e ela vai avançando, vai chegar uma hora que não vai ter como, ela vai ter que fazer alguma aquisição grande, ou ela vai ter que, ou ela vai chegar num patamar de crescimento que não tem como para onde ir mais, tipo a Ambev. Mas, por enquanto, você que investe em Raia Drogasil tem tem muito espaço ainda, tá? Tem muito espaço aqui. Eu sei que tem outras, né? Tem a Pague Menos, por exemplo, na bolsa que eu nunca vi um resultado da Pague Menos, mas certamente a RD está entre as maiores do Brasil, né? E isso aqui é uma notícia muito boa. Aumento de participação do resultado de RD, tá? Aqui vem uma linha que eu fico, olha aqui, olha essa linha maravilhosa de crescimento, né? E esse aqui é o porcentagem da receita bruta em milhões nos canais digitais. Então, era 2 bilhões, era 1 bilhão e 600 aqui no segundo trimestre de 24 e foi para 2 bilhões e 500. Um crescimento assim absurdo, mais 52% versus o segundo trimestre de 24. E isso aqui me impressiona, tá? Eles ainda conseguem disponibilizar aqui, o aplicativo deles está muito forte, mas eles também conseguem vender por desktop, por apps, por mobile sites, né? O NPS está crescente nessa funcionalidade, o NPS das entregas está aumentando, né? Eles têm aqui até um controle de tempo, né? Como funciona a entrega aqui, o tempo da entrega. Então, assim, muito impressionante, tá? Isso daqui eu bato palmo pro resultado porque é muito impressionante. Eu não vejo nenhuma farmácia vendendo online como RD Saúde faz, né? Então, muito forte o resultado. E aí nós vamos entrar no mérito mais contábil da empresa, né? Receita bruta crescendo 12% aqui no consolidado, crescimento de 2 dígitos é bom, gostamos disso daqui. Aqui o mix de vendas, né? Acho que a gente não vai precisar olhar tanto aqui para isso, tá? Mas vamos avançar para o vídeo não ficar tão grande, mas aqui o crescimento das lojas no varejo, das mesmas lojas, né? Isso que é importante até dar uma olhada. Aqui a porcentagem do lucro bruto, né? Que teve essa retração aqui na porcentagem, né? Mas o lucro bruto veio crescendo, né? Se for olhar trimestre contra trimestre, resultado muito bom. Aqui eles até explicam um pouquinho do porquê que essa margem veio um pouco pressionada, porque os caras lá do CIMED, que é os caras que autorizam um reajuste de preço nos remédios e nos produtos tabelados de farmácia, eles não autorizaram um ajuste maior nos preços. E aí essa pressão é justificada por causa disso, né? E aí teve alguns investimentos em competitividade também que pressionaram aqui o lucro bruto, mas acho que é tranquilo, né? Uma pressionadazinha aqui não é assim preocupante para o trimestre. Eu acho que isso é o que acontece. São coisas extraordinárias que a empresa não consegue muito controlar, né? E também tem o lance do aumento da taxa de juros do Selic, que isso afeta toda a empresa, né? Então não tem jeito. As despesas com vendas, elas continuam em mesmos patamares em relação à receita bruta. Eles celebram que eles fizeram uma reestruturação na empresa que teve sucesso e está refletindo nos resultados em despesas com vendas e nas despesas operacionais. Então, número que certamente vai crescer porque é uma porcentagem da receita bruta que sempre fica no mesmo limiar praticamente, né? Mas quanto menor, maior para nós, e assim, esse número tá ótimo, tá? Aqui, ó, ganho de eficiência, entregas, né? Crescimento de vendas nas lojas maduras. Então, isso aqui ajuda a
manter aqui as despesas com vendas praticamente no mesmo patamar. Esse aumento de 0,1 bips com o mesmo período do ano anterior não é preocupante. Acho que é super natural para RD, né? Aqui as despesas gerais administrativas, eu até coloquei isso no resultado do primeiro trimestre, nos destaques, porque a empresa se preocupar com isso daqui é muito importante. E ela gasta bem pouquinho com as despesas gerais administrativas dela. E ela conseguiu diminuir na porcentagem mais uma vez no primeiro trimestre. Eu elogiei isso aqui, né? Teve um elogio para esse 2,8, que já baixou muito em relação ao quarto tri, e agora de novo veio com diminuição. Então, não tem jeito, né? Teve uma reestruturação corporativa, um esforço de contenção de despesa. Então, a empresa está conseguindo conter a despesa geral administrativa de crescer, que é importante, que é bom. Então, assim, ela abre farmácia e mesmo assim não precisa gastar mais de forma administrativa. Então, isso é muito bom. Esse aqui é resultado excelente da RD, tá? Exemplo de gestão. O EBITDA perdeu aqui 0,3 bips, né? Mas também vejo que eles até trazem uma explicação aqui. Né? Não acho que seja algo que a gente precise se preocupar tanto assim. Acho que o EBITDA veio crescendo em linha, e a porcentagem da receita bruta teve um decréscimo aqui, né? Uma pressão, mas nada demais, tá? E aqui eles explicam um pouco do EBITDA, né? Do caminho do EBITDA. Aqui eles fazem um investimento em social em doações, né? Mas beleza, bacana. Teve o resultado financeiro aqui que cresceu muito, né? Trimestre contra trimestre. Mas claro, né? Você já sabe por quê. Aumento de juros, né? Não teve jeito, né? E aí o EBITDA chegou aqui em 885 milhões, tá? Bom, a depreciação, as despesas financeiras e o lucro antes do imposto de renda, né? Então aqui a margem pequenininha, né? Então essa margem foi muito ruim no primeiro trimestre, então isso foi um pouco preocupante. O quarto tri da empresa não foi tão forte também, mas já voltou aqui para patamares de segundo tri e quarto tri. Então esse lucro antes do imposto de renda melhorou, foi bom. A depreciação continua em mesmos itens, né? E as despesas financeiras líquidas também continuam, né? Teve um leve aumento. Esse leve aumento veio por causa por causa dos juros do aumento da Selic, né? Bom, avançando, aqui o imposto do lucro líquido ajustado, né? Então, aqui a gente vê a melhora, né? O ganho de 1% em relação ao trimestre, 0,1 bips em relação ao trimestre anterior, no lucro líquido ajustado, que foi muito bom. Vocês olham que o primeiro trimestre veio muito machucado mesmo, né? Mas não foi. Mas como eu vi no resultado, não foi algo assim que, nossa, foi ruim demais, não. Acho que essa melhora aqui no resultado é resultado de gestão da companhia com toda certeza. Aqui o ciclo de caixa, algo que é muito legal de se acompanhar, e eu gosto mais de ver aqui na tabela, eles mostram um pouco do caminho da geração de caixa, né? Então, alguns investimentos que eles precisam fazer, algumas despesas não recorrentes e algumas questões de capital de giro, né? Mas aqui, ó, uma linha interessante é a linha dos investimentos aqui que eu estou destacando agora. Ela veio no segundo trimestre de 25 um pouquinho maior, e mesmo assim o fluxo de caixa livre ficou positivo, ao contrário do trimestre anterior. Então eles explicam que eles conseguiram pegar um desconto maior aqui no imposto de renda. Então bem bacana aqui, mas no fluxo de caixa total continua bem negativo, né? É uma empresa que consome muito caixa mesmo, não tem jeito. Então teve essa comparação do CAPEX, né? Então o CAPEX ele aumentou aqui, e eles explicam que esse CAPEX ele foi muito para abertura de novas farmácias, obviamente. Ele também foi gasto para manutenção e reforma de unidades, algum gasto com tecnologia, outro gasto com logística. Então uma empresa que está investindo para crescer, né? Com toda certeza, crescer sua receita. E a despesa financeira, né?
Vamos voltar aqui até aqui. Não tem jeito, a despesa financeira ela vai crescer. Deixa eu achar ela aqui, ó. Resultado financeiro aqui, ó, com 3 asteriscos, né? Cresceu muito trimestre contra trimestre, claro, por causa do aumento de juros, né? Aqui o benefício do IR, né? Tá até escrito aqui, ó. Mais 93 milhões, que é o benefício fiscal por pagar juros sobre capital próprio, né? Então isso faz parte do fluxo de caixa da empresa. Tá aqui, tá escrito, né, os 93 milhões, mas eu esqueci que eu tava falando. Tá do CAPEX, né? Então, não, da dívida financeira, né? Então essa dívida vai aumentar, não tem jeito, por conta desse aumento de juros na Selic, tá? Bom, aqui vem a dívida líquida, né? Por si só. A dívida veio aumentando um pouquinho, mas em níveis estáveis com relação ao EBITDA, tá a mesma coisa em relação ao trimestre. Nada de novo sob o sol. A empresa veio com o mesmo resultado aqui para a dívida líquida. E aqui a gente acaba a nossa análise, tá? Aqui eles explicam um pouquinho de como a ação está valorizando, né? Quase que uma linha reta para cima, mas está sofrendo muito, né? Nos últimos tempos com uma queda, né? Na cotação. E aqui vem o BP, vem a teleconferência de resultados. Aqui acontece a mesma coisa, tá? Nós não temos acesso à apresentação de resultado que vai ser feita no dia de amanhã e nós não temos como ainda assistir, né? Mas e nem vou pegar o material posteriormente para fazer vídeo, porque esse daqui já atende, tá? E aqui vem a DRE líquida, né? A DRE ajustada, né? Então, despesas gerais com vendas aqui decresceu, né? O lucro líquido de exercício aumentou, né? Aqui ali é bem simples, né? Aqui já vem com EBITDA, aqui vem o balanço patrimonial, né? E o DFC, né? Então, acho que é isso, tá? Não tem muito segredo para RD Saúde. Eu não dei nota para ela, tá? Eu vou dar um 5. Eu acho que para uma empresa de varejo no ramo farmacêutico vender tanto digitalmente, eu acho que ela já merece a nota 5 por aí, tá? Eu acho que não tenho o que falar. Esse é o resumo de Raia Drogasil. Tem sofrido, né? Tem sofrido com cotação. Vou pegar aqui 6 meses. Olha aqui, ó. Tava R$22 e agora tá 14, né? 13, já chegou a bater. Então, tá sofrendo aqui um pouco com cotação, mas nada demais também, tá? Vamos olhar aqui no trimestral rapidinho. Deixa eu diminuir esse range aqui, porque é muito tempo para ficar olhando. Não, 24 já tá ótimo para nós. Isso. Então, vamos comparar segundo semestre com segundo semestre. Esse daí tá aumentando. EBITDA também. O EBIT também veio aumentando. O resultado financeiro veio machucando um pouquinho mais, natural. Mas a margem líquida cresceu aqui um pouquinho, né? Se for olhar, porque o lucro líquido cresceu um pouquinho mais. Tem aqui um certo valor em caixa que cresceu, isso foi bom, gerou caixa, né? Nesse trimestre, a dívida aumentou um pouquinho, nada demais. E aí anunciou um provento para o segundo trimestre, 308 milhões, é o que ela faz, tá? É sempre no segundo trimestre e no último trimestre que ela vai lançando os resultados. Fluxo de caixa livre bem tranquilo, o CAPEX aqui que aumentou em relação ao trimestre. Então, vejo um resultado muito sólido, muito positivo. Se for comparar com o primeiro trimestre, melhorou muito, né? Não tem nem o que falar. Mas o primeiro trimestre, como está aqui no meu comentário, eu acredito que essa desculpa plausível por vir um dia a menos de venda na empresa machucou um pouco. Mas teve aqui um provisionamento para pagamentos trabalhistas que atrapalhou o EBITDA, né? Então, ficamos de acompanhar mais o lucro líquido, mas ele já veio melhor nesse trimestre. Então, sem o que falar, a empresa veio com um resultado muito forte. E nós vamos agora escrever o nosso comentário e você volta daqui a pouco para nós fecharmos esse vídeo, tá ok? Até daqui a pouco. Ótimo, então vamos para os resultados, né? Vamos para os destaques, nosso famoso comentário aqui no Fundamentei. Eu acho que esse é um comentário mais reagido que eu tenho dentro do Fundamentei. Tem
Aqui, vamos contar, ó, 13,6 dá 19, 21 reações para o resultado. Esse é o vídeo mais visto do meu canal, de uma análise de ações. Eu queria agradecer você que está voltando, muito obrigado, e vamos para os comentários, tá? Bom, a receita cresceu 2 dígitos, foi muito importante para o crescimento do negócio, e eu acho que essa receita só não cresceu mais porque esses caras da CIMED não deixaram reajustar mais os preços, né? Então, mesmo assim, 2 dígitos crescendo é muito bom. A venda no digital está virando um verdadeiro monstro dentro da empresa, né? Crescimento de 50% em comparação com o segundo TRI, mais de 2 bilhões de vendas no digital é absurdo, tá? Eu sempre fico muito impressionado com a relevância desse resultado. Uma empresa de farmácia, para mim, soa estranho, sabe? Não é natural falar assim, ó, essa farmácia vende muito online. Para mim, isso é bizarro, né? O lucro bruto sofreu uma certa pressão, mas muito por conta desse reajuste menor nos preços, mas foi uma porcentagem ínfima de pressão, tá? Não precisa ficar preocupado. O EBITDA também perdeu alguns bips, mas nada que nos deixe assim, nossa, que isso podia ter sido melhor. Eu acho que isso aqui é natural. São coisas de trimestres a trimestres que nós não conseguimos prever muitas vezes, né? Quem ia falar que no ano passado ia ter aquele surto de dengue e RD ia explodir de ganhar dinheiro com repelente, com todas essas coisas que a gente tenta comprar para evitar a dengue nas nossas casas, né? Bom, outro destaque, as despesas gerais e administrativas vieram num patamar muito bom, igualmente no comentário anterior, né? Mais uma vez esse destaque aparecendo aqui, e é um ótimo trabalho de gestão na linha que a empresa vem fazendo. Ela mostra uma preocupação e enxerga fontes de contribuição para aumentar a margem, porque a sua margem ela é tão pequena que o que ela ganhar aqui já contribui na margem final. Então, para ela é excelente esse controle, né? Isso se deve a uma reestruturação feita na companhia onde a própria companhia destaca isso, né? Bom, o lucro líquido veio com crescimento em linha com a receita, veio nos mesmos patamares de 12%, igual à receita. A estabilização do resultado, quando olhamos para a margem líquida e ao comparar com o trimestre anterior, que veio bem adverso nesse quesito, né? Então a margem líquida do trimestre passado veio 1%, a galera já entrou num desespero, né? E nesse voltou a um patamar mais parecido de 4%, 3,5%, né? Então já é um ponto positivo. O endividamento continua em linha, né? O resultado financeiro impactou aqui no resultado da empresa negativamente. O resultado financeiro ele impacta aqui no lucro líquido, né? Acaba que se ele aumentar demais, ele come um pouquinho do lucro líquido. E aqui a empresa fez um excelente trabalho de conseguir aumentar margem de trimestre para trimestre, né? Mas mesmo assim, não dá falar, não dá para esperar menos do que o resultado financeiro aumentar, porque isso é padrão em todas as empresas, dado a taxa Selic está nesse patamar e a dívida líquida por EBITDA está em patamar muito confortável, né? Eu não acho que o endividamento seja uma preocupação de RD Saúde. Abertura de loja com patamares muito parecidos, eles destacam que eles estão abrindo muitas lojas lá no interior de São Paulo, estão enxergando muita maturidade nessas lojas e faz muito sentido, né? Já que principalmente a Drogasil tem uma presença muito forte lá em São Paulo, né? NPS crescendo e para os tarados de proventos, né, um pagamento de juros sobre capital próprio muito em breve, né? Então, olhando para o resultado do primeiro TRI, como ele foi, e eu até trouxe uma visão diferente, não foi um resultado tão ruim, mas também não foi um resultado tão bom. Esse trimestre apresentou uma clara melhora, dá para vocês enxergarem isso junto comigo, porque cresceu em lucro, cresceu em receita, expandiu a margem líquida, fez um bom controle de despesas gerais e administrativas, conseguiu aumentar muito as vendas digitais no trimestre, mesmo em meio ao mercado em que isso pode parecer um pouco estranho. Então é um resultado muito excelente para a Real Drogasil, certamente. Não tenho o que falar, tá? A empresa veio com bom crescimento e para você que me acompanha até aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o joinha aqui no canal e nós vamos para a nossa próxima análise muito em breve. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e me conta o que você achou dos resultados de RD Saúde. Gostou? Não gostou? Conta aqui nos comentários e eu quero
eu quero discutir com você esse resultado, tá ok? Então, até a próxima e muito obrigado.